Pronto, tá? Antes de explicar, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer logo a chamada, né? Hardcore, João. Foi não, cara. Mas você tá falando de todas, João, ou você tá falando só do só da de inglês? Você tá falando de qual? Ah, sim, todas, né? Então, era o seguinte, né? As questões que estavam lá, elas foram trocadas, tá? Quem foi fazer o simulado, quem foi colocar as questões, acabou trocando o simulado de vocês. Então, se você fosse prestar atenção, o texto que estava lá era do capítulo anterior. Até depois, assim que eu mandei as questões, eu até abri o link, né? Depois. Pronto, Evelyn, é isso que eu vou falar agora, tá certo? Ia ser as condicionais mesmo. Só que imagina, sabe o que aconteceu? É que a gente sempre faz assim, tá? Os professores sempre mandam com antecedência as questões. Aí a pessoa que foi pegar para colocar no simulado pegou as questões do mês de maio em vez das do mês de junho. Então, em vez de cair as questões sobre as condicionais, que eram as que eu tinha mandado, caiu as do mês passado. É tanto que se você for. É porque eu acho que vocês não lembram, tá? Mas se você puxar na memória de vocês, esses textos, tá? Falavam sobre desigualdade e tal. Foi do simulado teste que a gente fez mês passado. Pronto, foi exatamente, Ingrid, tá? Mas foi o seguinte, foi uma troca que aconteceu, tá? E assim que eu vi os simulados, depois que ele foi liberado, a gente clica, né? Porque os professores também não têm acesso ao simulado, tá? A gente manda as questões com antecedência e depois tem, tá? Depois tem o link para a gente abrir também. Quando eu abri para conferir como é que estava, né, se estava tudo certo, aí foi que eu constatei que tinham colocado as questões de vocês erradas. Aí eu fui falar com a coordenação o que é que a gente poderia fazer, se a gente tinha que trocar de novo, se daria tempo trocar as questões enquanto vocês estavam fazendo. Só que disseram que não dava, tá? Exatamente, Letícia, disseram que não dava porque vocês já estavam fazendo, algumas pessoas já estavam entregando, e aí ficou, aí eles, não, tudo bem, vamos deixar essas aí mesmo, tá? Porque não dá para trocar, não tem mais o que fazer. Mas isso aí foi conversado com a coordenação, tá? E pensando nisso, eu tenho algumas propostas para vocês, beleza? Mas vem cá, foi felizmente ou infelizmente? Vocês acharam mais fácil assim, ou se tivesse o conteúdo que era para ser? Felizmente. Pois é, felizmente. Mas estava fácil, né? Era um texto que a gente já viu, era interpretação de texto, assim, bem tranquilo, tá? Então, qual era a proposta que eu tenho? Porque assim, quando a gente faz esses simulados, é bom explicar um pouquinho, tá? Para explicar um pouquinho a proposta que eu tenho, tá? Esses simulados, eles servem não somente para dar nota para vocês, eles servem para que a gente tenha uma base de como os alunos do nono ano, do oitavo, do sétimo, estão em determinado conteúdo, tá? Por isso que é tão importante você ter o conteúdo certo no simulado correto, porque a gente vai meio que registrando isso aí, olha, conteúdo tal, essa turma foi bem, conteúdo tal, essa turma já não foi tanta, ou no conteúdo X, esses alunos foram bem, no conteúdo Y já não foi assim. Querendo ou não, é muito importante a gente ter as questões certas no tempo certo. O que é que eu tenho? A minha proposta é que a gente fazer hoje, foi a proposta também na coordenação, tá? É fazer em forma de atividade simples, a gente faz aqui em forma de atividade, as questões que cairiam no simulado de ontem, tá? E a gente vê qual foi a nota, qual foi que vocês se deram melhor, e a gente vai e considera a melhor, certo? Para também não prejudicar vocês, para também não desconsiderar o que vocês fizeram e jogar fora, tá certo? Não, Letícia, na próxima prova, que é a bimestral, vai ser tudo. Vai ser as condicionais, mais passado perfeito contínuos, vai ser tudo, tá bom? Vai ser mais geral na bimestral, porque o simulado ele vai ser maior, então vai ter que agregar mais conteúdos, tá? Isso aqui é só parcial. Então a proposta que eu tenho é essa, da gente responder aqui as questões do simulado de ontem. O que vocês acham? Só que, ó, tem uma coisa boa, eu tô aqui para ajudar. O que vocês acham? Não, Letícia não quer não, Letícia. Mas vamos fazer o seguinte, que a gente vai precisar ter de qualquer jeito, tá? Então a proposta que eu tenho é essa: a gente fazer como se fosse uma atividade normal. E eu tenho duas opções para vocês, como sempre, tá? A gente fazer, sim, Letícia, sim, tá bom? A gente precisa ter as questões certas sobre o conteúdo certo, respondidas querendo ou não. A gente tem duas opções: aquele estilo do Word, aparecendo na tela e a gente respondendo junto no chat, ou em formulário com correção. Só são duas questões, tá, pessoal? Então não vai ser que nem da outra vez que demorou bastante tempo. Duas, pronto. Formulário, Ítalo, ó, votação, tá? Ítalo, formulário. Sara, formulário.
Pois é, você tá perdendo, Letícia. Vai ser formulário mesmo. Ó, Alberto Júnior, formulário. Você perdeu, vai ser formulário, tá certo? Mas, ó, Letícia, não se preocupa, tá? Eu vou considerar a melhor que vocês fizeram, tá? Para não prejudicar ninguém. Então, se você foi muito bem nessa simulado de ontem, não tem problema, eu vou deixar, vou considerar a melhor. Então, se você não foi bem, se você achou difícil ontem, e se sair bem hoje, tá? Se estiver participando, eu vou considerar de hoje, tá certo? Pronto, pois. Pronto, a votação fechou, tá? A gente vamos fazer em formulário. Até deixei preparado. Só são duas questões, tá? Vamos fazer aqui. 10 minutos a gente faz. Deixa eu pegar aqui o link para vocês, certo? Então, Letícia, é isso mesmo. Se você estudou as condicionais, a atividade que a gente vai fazer hoje é relacionado a elas, tá bom? Não vai ser coisa diferente, não, Letícia. Vai ser sobre isso mesmo. Pronto, deixa eu pegar aqui o link, certo? A gente vai fazer naquele mesmo procedimento, tá? Vocês fazem, depois eu corrijo e vou pegando a resposta de vocês. Deixa eu abrir aqui. Pronto, tá? Esse aqui é o link, tá? Se ele tiver com problema ou então não aparecer, que nem da outra vez, não apareceu o e-mail, eu troco o link. Sim, é isso que eu vou ver, tá, Ítalo? Eu vou considerar o melhor que você fizer, tá certo? Que eu pensei em fazer isso para não desfavorecer algumas pessoas, porque alguns realmente estudaram certo, estudaram as condicionais, que era o que ia cair, entendeu? Então é muita injustiça, sabe? Você estudou sobre isso e quando chegou lá, aconteceu esse acidente de trocar as questões. Isso, foram só as de inglês, Ítalo. Só substituíram as de inglês, trocaram os arquivos. Tava lá os dois arquivos, a pessoa que pegou clicou sem querer no arquivo errado. Então foi só para mim que aconteceu isso. Foi só isso mesmo. Então deixa eu ver aqui a hora e eu vou estipular um tempo, tá? Essa aula vai até 2h20, são 1h50. Até 2h05 dá pra gente fazer, tá? 2h05. Quando você abrir o link, vai estar em forma de sessão, tá? Então, se você clicar na sessão, clica lá no texto, vai abrir a questão, tá? Porque eu acho que tá tipo em sessão. Vocês estão conseguindo abrir? Confirmem para mim se está tudo certo. Sim? Ótimo. Tá aparecendo, né, Ítalo, aquela abazinha do e-mail? Ah, então tá tudo certo. Frase em negrito, ou a em negrito, pronto, é isso aí. Provavelmente no formulário não saiu, mas entenda-se, a frase em negrito são as condicionais, tá certo? Lembra, vou estar ajudando vocês, tá certo? O que é uma condicional? Eu vou apresentar aqui o texto com a marcação em negrito, tá? Vou colocar na tela, que eu acho que não apareceu para vocês, mas eu coloquei no Word com destaque caso isso acontecesse. Deixa eu abrir aqui. Pronto, vai aparecer uma tela para vocês. Esse texto que vai aparecer na tela é exatamente o texto que está nas questões. Vocês estão vendo, né? Tá em negrito? Pronto, pois é isso aí, tá? Se não aparecer para você o negrito, olha para essa tela aí que vai estar aí. Bugou como, João? Em que sentido? Ele não abriu, ele não carregou. Como foi? Foi travamento? Que provavelmente foi a tua internet, cara, porque todo mundo tá dando para entrar. De todo mundo, eu acho. Até tá aparecendo aqui que já tem gente fazendo.
Pronto, João. Porque eu coloquei para ser resposta única, um login só, tá certo? Então tu não vai poder ficar entrando e saindo. Tu entra lá e tu responde. A menos que eu altere aqui a configuração. Deixa eu ver aqui. Vou fazer isso, tá? Eu vou colocar a configuração para você alterar mais de uma vez. Que eu coloquei para limitar para uma resposta. Pronto, mudei, tá? Pronto, pois tenta de novo, João. Eu coloquei para não limitar uma resposta. Então você vai conseguir editar. Deixa eu até configurar de novo. Pronto, também coloquei a opção editar após o envio. Cara, é só entrar e fazer de novo. Deixa eu ver quem me entregou já. João, Thiago Jefferson, Ingrid, João Lucas duas vezes. Deeper, quem é Deeper mesmo, hein? Quem é que tem esse nick, esse e-mail? Ah, o Ian, né? Pronto, Ian. Deixa eu anotar aqui. Ah, a página exata, como assim? Como assim a página exata? Não entendi. Você tá falando. Ah, pronto. Pronto, posso sim. Deixa eu abrir aqui. No caso, lá no slide, no último slide que eu mandei, que era sobre a terceira condicional, eu deixei no final tipo um resumo, uma tabelinha sobre as três. Inclusive, está até mais fácil de você entender do que a do livro. Mas se tu quiser do livro, é a página 31. Viu, Ítalo? Página 31. Ô, Isabelle, é o seguinte. Deixa eu colocar aqui para ti. Pronto, a gente está fazendo o formulário com as questões corretas do simulado de ontem. Porque, se você percebeu, ela veio trocado. As questões do simulado de ontem vieram, na verdade, as questões do mês de maio e não as de junho. Só que a gente precisa ter essas questões feitas para a gente ter registrado. Porque foi uma troca que houve em quem estava fazendo o simulado. Então, a gente está respondendo aquelas duas questõezinhas que eram para ter sido feitas no simulado de ontem. Tá? Eu vou até mandar o link para ti, Isabel. Pronto, esse é o link correto. João, é página 31, tá certo, João? Página 31 do livro. Ou você pode olhar no último slide que eu mandei no Google Sala de Aula, que também vai ter lá o resumo das três. Como assim em português? A do slide tá. Eu coloquei tanto em inglês como também em português. A do livro, eu acho que ela tá um pouquinho mais difícil porque ela tá misturando. Ela tá toda em inglês e não tá tão específica. Te respondi, né, Letícia? Perguntou se as explicações estavam em português ou em inglês, né? Repito, no livro estava todo em inglês. No slide não, tava os dois, português e inglês. Deixa eu vendo aqui de como eu recebi. Recebi do João, Tiago, Ingrid, Ian, Suiane, Gisele, Lavínia, Lívia, Sara e Letícia. Letícia Ribeiro. Pronto, tá perto. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Aqui tem 25, né? Então, de 25, 12 pessoas entregaram.
Pronto, tá em um slide que é um slide sobre a terceira condicional. No final desse slide, vai ter lá um resumo das três. Lá no finalzinho, né? Abre o slide da terceira condicional e vai passando. No último slide, nos dois últimos, se eu não me engano, vai ter uma tabelinha com um resumo. O que cada uma quer dizer e a estrutura de cada uma delas. Tá no mural do Google Sala de Aula, na verdade. Então não tá chegando. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer, Letícia. Eu vou pegar o arquivo, eu vou te mandar, posso te mandar no... Vou te mandar pelo WhatsApp o arquivo, não sei nem se eu tenho teu número. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho, porque tu tinha me mandado uma atividade, então acho que ficou registrado o número aqui. Vou tentar te enviar, tá certo? Se eu encontrar, né? Pronto, acho que achei, acho que esse é o teu. Pronto, eu coloquei para não mostrar as opções certas e erradas. Eu não liberei as respostas para aparecerem ainda. Então você vai só manda, provavelmente não vai aparecer para você, mas eu coloco depois para aparecer. Pronto, Letícia, estou carregando todos os arquivos, dos três. Quando todo mundo estiver terminando, João, aí eu seleciono lá, eu seleciono para você ver. Vamos ver, né, de quantos eu recebi, 19 até agora, tá quase lá. Mandei, deixa eu ver, tá carregando, não sei se terminou. Tá carregando ainda, mas eu já selecionei. Pronto, confirma se chegou, porque aqui diz que já enviou, todas as três. Quer dizer, todos os quatro, né, que eu mandei 4. Pronto, eu tenho 20 respostas de 25, né, então a gente já tá praticamente, todo mundo já fez. Pronto, vou só dar uma olhadinha aí. Vai no terceiro, que tem escrito a terceira condicional. — 23 de 25. Tá acabando. Ô Ingrid, você tá falando dos slides ou você tá falando das respostas? Porque os slides, eu só mandei pra Letícia agora porque ela pediu no WhatsApp, mas eu mandei pra ela. Eu não mandei no grupo. Porque ela falou que não estava chegando para ela no Google Sala de Aula. Então eu nem mandei no grupo. Eu mandei fui no PV dela. Ah, sim, as respostas. Então, no caso, tu não conseguiu enviar as respostas. Não, as respostas ainda não coloquei para aparecer, tá certo? Eu não deixei para aparecer ainda. Não, as respostas nem foram liberadas ainda. Nenhuma delas. Acho que quando todo mundo terminar, tiver tipo 25 entregues, aí eu coloco a opção de mandar a resposta.
tudo errado, Letícia, meu Deus. O que foi que deu errado? Não tá abrindo, é os slides. No caso, no formulários. Esse você tá falando, né? Deixa eu te reenviar o link, que pode ser isso também. Deixa eu ver se não é nenhuma configuração, porque eu não alterei nada, então é para dar para entrar. Deixa eu ver aqui. Pode ser a internet mesmo, que eu acho que para todo mundo, os demais, eu acho que tá dando certo. Pronto, aqui não tem nada errado não, Letícia, deve ser aí mesmo. Tu não tá conseguindo entrar. Mas deixa eu ver, tem aqui de resposta, né? A gente já tem 23 de 25. No caso, como eu estou também, não conta comigo, né? Dos que estão aqui. Então, no caso, falta uma pessoa. Acho que é tu, Letícia. Pronto, falta que ver o tempo, tá? Até 12h20, né? A gente tem 15 minutos, mas eu não vou deixar os 15 minutos, não. Tu consegue fazer em 5 minutos, Letícia? Sozinho. 5 minutos. Tipo, entrar e fazer. Pronto, é verdade, nenhum Roberto. Então, peraí, então quer dizer que todo mundo já mandou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar o nome do e-mail que tá aqui, aí você vai dizendo se eu citei você ou não. Porque, por exemplo, até agora, João Lucas, Thiago, Ingrid, João Lucas de novo, porque o João mandou 2 vezes, eu acho que é por isso. Deeper, que é o Ian, né? Suiane, Gisele, Lavínia, Lívia, Sara, Letícia Ribeiro, Natália, Maria Lúcia, Totóbia Patrício, né? Lisa Ricardo, Joana, João Lucas, de novo João Lucas. Você mandou umas 3 vezes aqui. Deixa eu ver, João Lucas, Laura, Júlia, Evelyn Paz, Ítalo, Juninho, Isabelle e Arthur. Pronto, todo mundo só, com exceção da Letícia, né? Só me confirme se alguém aqui, com exceção da Letícia, não mandou. Pronto, a Camille. Pronto, então, aparentemente só tem tu e a Camille. Deixa eu ver aqui. É verdade, só vocês mesmos. Dá tempo, eu deixo até 12h10, ô Letícia. Acho que dá certo. Deixa eu ver, mas a Camille nem tá aqui na chamada, nas pessoas que estão presentes. Nem tô vendo o nome dela. Pronto, no teu caso, como tu não tá conseguindo, vamos fazer o seguinte. Eu vou te mandar lá no teu PV de novo o link. Pronto. Eu acho que o dela nem abre, ô Ítalo. Acho que o dela nem abre. Pronto, deixa eu ver aqui se eu seleciono pelo menos as respostas para quem enviou, para você conferir. Não, hoje nem dá. Acho que tem que enviar todo mundo, acho que tem que fechar as vagas para poder liberar. Então vai ter que esperar por ti, Letícia. Vou fazer o seguinte, eu vou corrigindo. Vamos se adiantando, né? Assim que der 12h10, eu vou corrigindo com vocês. Aí, qualquer coisa, Letícia, eu entendo, tá bom? Tu pode fazer depois, não tem nenhum problema. Caso ela entrou agora. Pronto, 12h10 eu começo a correção. Eu vou comentando a correção com vocês. Tudo. Tenho certeza, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as tuas. É porque tem João Lucas umas 3 vezes. Agora saber qual deles, qual foi a tua última resposta. Pronto, eu coloquei no último. Nem errou tudo, João. Nem foi. Olha que fez 3 vezes, né? Mas tu não errou tudo não, João. Pode ficar tranquilo, tu não zerou não.
Só não vou dizer qual foi, mas dá para ver aqui. Depois da correção eu digo qual foi. Pronto, tô vendo aqui a média das respostas, vocês foram bem. A maioria acertou tudo. A maioria. Pronto, vamos lá, né? Já deu 2:10. Eu vou ler a primeira pergunta para vocês. A gente vai fazendo pelo texto mesmo, tá certo? A primeira você tinha um textozinho, né? Que na verdade isso é um conto, tá bom? É um conto que na verdade ele é muito maior do que isso. É um conto muito legal para você aprender alguns vocabulários novos e tal. Talvez até mande, só por mandar mesmo lá no Google Sala de Aula o conto todo. É uma página só. É bem curtinho para você ler. Mas é o seguinte, é um conto que conta a história, né, de um gato e de um rato, certo? A primeira questão dizia o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Diz o seguinte, né? Qual das condicionais abaixo representa cadê? Não está aparecendo, deixa eu mudar aqui. Pronto, qual das opções abaixo representa a classificação correta da condicional em negrito presente no primeiro parágrafo, né? No caso, só para ter uma base, qual foi que vocês marcaram? Né? A gente vai lá para o texto, lá no primeiro parágrafo, a gente tem essa daqui marcada, né? Que é I would give you back your tail if you fed me some milk. Só pela estrutura, né, da frase. Qual foi a maioria que vocês marcaram? Vão deixando no chat, só para ter uma ideia. Acho que a maioria acertou. É uma primeira condicional, uma segunda ou uma terceira. Muito bem. A gente sabe que se trata de uma segunda pelo... Ô, Letícia, você clica, é porque assim, elas estão em sessão. Tu clica no texto que está aparecendo, que vai abrir uma abazinha, vai logo abrir abaixo as perguntas, tá certo? Que texto? Da pergunta. Não tem a pergunta? Tem escrito assim, né? Read and answer, né? Leia e responda. Aí tem um textozinho. Se você clicar no texto, ele abre as opções embaixo. Pronto, pois é isso. Quando você clicar no texto, vai aparecer a pergunta. eu, tô... eu tô com dó também. Mas vamos fazer o seguinte, tá? A gente espera por ti, tá certo? Pessoal, qualquer coisa, não tem problema. A gente corrige próxima semana. Que eu não vou deixar tudo de fora, não. Aí os demais, vamos fazer o seguinte, os demais podem ficar aí descansando, né? Conversando, lendo o texto de novo. Ô, Ítalo, pode perguntar. Ou então, quiser perguntar sobre qualquer outra coisa, tá? Pronto, pois pergunte. Não, João. Não, tá bom? Hum. Seja de certas duas atividades de agora. E o que acontece o quê? Como assim? Oi, Letícia. Como assim? É no link? Não tô entendendo nada, Letícia, você tá falando. Você tá perguntando como é que você sabe as respostas? Ah, porque não abre. Eu vou te mandar outro link, eu vou te mandar dois links, tá certo? Aquele que eu te mandei no PV, eu vou te mandar outro que é da mesma atividade, só que é um link que é um link curto, que é URL curto, que às vezes pode ajudar. Vou mandar pro teu. Eu vou mandar aqui mesmo, tá? No chat. Já te respondi. Pronto, esse é o mesmo link para mesmo formulário, só que é um outro link, é um link curto.
Então, substituir... Pronto. Porque o simulado é assim, né? O Roberto já explicou para vocês que as notas, elas, em tese, elas não são individuais. Você pega a média geral de todo mundo e a nota da média geral de todas as questões vai ser atribuída a todas as disciplinas, tá certo? Então, por exemplo, a média de linguagem vai ser a média que vai ser colocada em inglês, em espanhol, em português, em artes, né, também. Acontece que as questões individuais, elas vão só influenciar na média, tá certo? Então, quando a gente altera as individuais, ela vai mudar, né? Ela vai melhorar ou piorar a média geral, no caso, para todo mundo, entendeu? Deixa eu ver aqui. Então, é meio que substituir, meio que a gente revê a média, tá, Ítalo? É como se fosse isso. Não abre de novo, Letícia, meu Deus. Tenta pelo aquele link grande que eu te mandei no teu PV. Acho que aquele é o link mais correto. Deve ser por isso, com certeza. Com certeza. É a internet mesmo. Eu posso deixar ele aberto até depois da aula, Letícia. Eu posso deixar ele aberto a tarde inteira, tá bom? Para você não ficar sem fazer. Sim, no caso, as notas são tipo isso. Elas são divididas na média, tá? Deixa eu ver, Júlia. Se acertar uma dessa, né? E uma do simulado foi com 2 pontos. Sim, em tese eu vou fazer isso. Poderia ser equivalente, né? De alguma maneira. Se acertou um aqui, acertou uma lá, é um de qualquer jeito. Mas eu vou tentar, tipo, complementar uma a outra, tá certo? Só que vai ser mais difícil. Eu não garanto, eu vou tentar fazer isso, porque tem que mexer com as notas e tal. Mas qualquer coisa, eu dou nada, não. Eu consigo alterar algumas coisas no diário, então não tem problema não, tá certo? Eu vou ver com a coordenação como é que é a melhor opção e qual é que vai dar menos problema. Porque é ruim quando acontece as trocas, né? A gente fica todo bagunça tudo. Mas eu acho que as notas de vocês nem saíram, né? Não foram nem divulgadas ainda. Então, pelo menos hoje ainda, eu vou tentar falar com o Roberto algumas coisas também. Eu vou deixar até, tipo assim, umas 7 horas da noite eu vou deixar esse formulário aberto. Tá? Então, você pode entrar daqui para 7 horas da noite, você faz. Pronto, já saiu de História e Geografia, né? Pronto, no caso a minha, talvez por causa desse problema, eu ainda não sei como é que tá, como é que foi. Pode, se você não estiver conseguindo fazer mesmo, você pode entrar depois. O problema é que eu tô com medo de corrigir agora, porque como tem gente que ainda não fez, você não, tipo, não sei, você não tá fazendo de verdade. Você pode se influenciar pela correção pelos comentários, aí já não é justo com os outros, entendeu? Então, se você tenta agora, tenta ficar fazendo agora. Se não der, eu vou deixar ele aberto até as 7 horas. Então, até lá você faz. Porque esse é o problema, a gente corrigir sem estar todo mundo feito. Não, até as 7. Eu vou deixar até as 7. Entendi. Mas você vai ter internet à noite, certo? Pronto, as notas individuais dá para saber, tá? Se você for perguntar aos professores, os que já receberam, eles podem falar. No caso, eu é porque eu não recebi a minha, então eu tenho a menor ideia de como é que foi. Como é que foi para vocês. Ah, entendi, Letícia, entendi. Vai para casa às 5. Pronto, pois eu vou deixar aberto até às 5. Pronto. A aula de vocês acaba que horas? 4h35. Se tu conseguir fazer em alguns minutos, no caso em 20 minutinhos, acho que dá certo para ti. 25 minutos para ti. Pronto, é só tu pedir assim, pede para todo mundo desativar a internet enquanto faz o simulado. Fala, olha, um simulado é importante, é um formulário, é para nota. Pede para todo mundo desligar a internet, que assim vai deixar o sinal mais leve para ti. Aí tu vai conseguir fazer. Explica para todo mundo. Aqui também, às vezes, em casa é um pouco assim. Eu tenho que pedir para todo mundo desligar a internet. Porque, no caso, eu não estou em Baturité. Né? A quarentena inteira eu estou na Serra. Então, aqui a internet não é tão boa quanto em Baturité. Então, às vezes, eu peço para todo mundo desligar a internet para não ficar falhando aqui. Ah, entendi. Complicado mesmo, hein? Complicado mesmo.
Sim, verdade, porque também tem a prova que vocês vão fazer, o simulado de hoje, né? E, Letícia, sei não. Como é que a gente faz para ti? Será que não tem como tu fazer outro dia? Porque eu posso deixar o simulado aberto, tipo, um dia depois, se eu consigo deixar. Não, Letícia, na aula, você presta atenção na aula, tá bom? Porque senão vamos colocar a culpa em mim, tá certo? A menos que eu fizesse o seguinte, eu corrigisse aqui e depois eu mudasse o simulado, tivesse um simulado só para ela, para ela não pegar as respostas. Mas não vai dar trabalho, é melhor deixar o mesmo, tá? Pronto, pode ser assim, boa ideia, Júlia. Ótima ideia. Tu pode pegar, mandar suas opções para mim. Se tu conseguir pelo menos abrir, não precisa nem responder, mas só abrir o simulado, tu vai lá no meu privado e tu diz, ó, A1 é a letra A 2 B, é um exemplo, tá? Não tô dando gabarito. É uma opção. Inclusive até melhor. Deixa eu ver aqui a hora, tá, pessoal? Deu 12h20, tá? Pronto, isso fica assim, Letícia. Tu pode fazer até mais tarde, tá? Os demais já fizeram, tá? Já recebi de todo mundo. Próxima aula eu comento as respostas e a gente dá prosseguimento ao conteúdo, beleza? Pronto, até a próxima. Até mais.